A gente teve a contribuição aí da Magda, né, uma querida amiga lá da Mocidade Guarani, irmã do Rinaldo, colocou aí pra gente, né? Penso que tem um contexto e a partir daí você tem a percepção que passa pela interpretação e daí gera um sentimento, é uma ação. Quando você falou das expressões, a gente até colocou uma imagem aqui no fundo que os artistas aí eles vão tentando mostrar que você às vezes não tem como negar, o seu corpo fala do que você está sentindo. As pessoas costumam dizer assim, né? Os outros nos percebem e às vezes nos dá o toque. Só que a dificuldade, né, de assumir, o orgulho pode entrar no meio, né? E você está com raiva, por exemplo, de alguma coisa, e você está com a face rubra, as suas ações modificam. Aí vira alguém, ô Vandão, você está com raiva? Não, não estou com raiva não. A boca mente. As palavras podem mentir, mas o seu corpo fala, o seu corpo te acusa do que você está sentindo. Qual é a emoção que te domina? Isso está estampado. E se você consegue ter essa percepção no primeiro momento, opa, eu estou com raiva, algo me mexeu comigo. Porque a emoção é isso, é algo que coloca a vida em movimento, e a própria etimologia da palavra nos diz sobre isso, né? A palavra do início da emoção, é algo que é externo, né? Ex, de dentro para fora. Emoção é movimento, então é algo que coloca em movimento. Ter alguém com quem você possa conversar, alguém de confiança, para falar sobre as emoções que estão te dominando, que quando você engole essas emoções é que vai dar essa questão na fala, seja no coração, aquela angústia. Então, poder falar, ter alguém que você possa dialogar, ter uma DR bacana, honesta, transparente, revelar, alguém que não vai usar aquilo que você disse contra você, como diz numa das suas canções o Renato Russo, né? Quero ter alguém com quem conversar, alguém que não use o que eu disse contra mim, né? Mas poder falar sobre isso que te invade, que te toca, já é uma boa terapêutica. Eu queria colocar aqui, Bruno, para a gente. É uma conclusão até de a partir de um bate-papo que eu tive com você um tempo atrás, sobre o que eu entendo, assim, porque as religiões, nós somos cobrados pelos outros, quando a gente coloca essa emoção para fora, talvez vá do que a Magda falou com a gente aí, que é a questão do comportamento. As pessoas tendem a nos analisar, a nos julgar pelos comportamentos que vamos tendo. Aí num bate-papo que eu tive com você uma vez, me veio essa questão do comportamento. O que seriam os comportamentos? Já com uma visão espiritualista, não pegando só as limitações que, por mais que alguém especializou numa certa área, estudar profundamente, tem algo além que transcende aí, que é importante elaborar novos entendimentos, porque o comportamento seria uma reação a um estímulo na vida aí. Só que nós temos vários estímulos, não só externos. Tem estímulos internos que nos tocam, que nos movem. Do nada vem uma lembrança de algo, como o Bruno citou a melancia aí. E para questões espirituais, quantas vezes um lance da vida provoca em você? Eu estou dizendo já aqui para pessoas que consideram a reencarnação como um dos conceitos e entendimentos do espiritualismo, a imortalidade da alma. Já tivemos outras vivências. Então, algo nos acontece agora que nos remete àquela emoção vivida, aquele trauma lá atrás, e que você tem reações que você não tem como controlar, isso é mais forte do que você. Então, o entendimento de comportamento, eu vou trazer aqui, Bruno, para a gente pensar a respeito, tentando esvaziar a mente dos conceitos que aprendemos na psicologia e em outras áreas. Eu queria trazer essa reflexão aqui para a gente, já que nós revelamos as emoções que estamos sentindo pelos nossos comportamentos, não é isso? Então, para mim, comportamento tem a ver com as nossas ações, como a Magda falou. Agir no mundo. Tem a ver com as palavras, que eu posso estar me manifestando no mundo de uma forma que é julgada como comportamento pelas palavras, ofendendo alguém ou levando uma mensagem de carinho. Então eu posso estar ali fazendo carinho especificamente em alguém, como posso também estar com palavras amorosas. Só que ele vai mais além. Os nossos comportamentos passam pelos sentimentos e pensamentos, porque algo me estimula. Um exemplo que eu gosto de dar, eu estou no trânsito, saio de casa tranquilo, alguém me fecha. Na hora vai vir o quê?
o que coloca os nossos comportamentos em movimento. O que coloca o nosso comportamento em movimento são as emoções. Alguém me fecha no caminho e eu posso ter uma ação física de ir lá e agredir o outro. Ou eu posso falar algumas palavras. Só que eu posso ir além nesse meu comportamento na reação. Eu posso continuar pensando sobre aquele episódio e ficar alimentando essa emoção que vai tornar um sentimento de mágoa, de indignação, e que, se isso perdurar, pode me levar ao adoecimento. E para passar a palavra a você, eu gosto de lembrar uma fala de Jesus, né, que é um dos mestres, porque a Terra tem 7 bilhões de pessoas, Cristo veio para uma parte dela, Cristo não, Jesus veio para uma parte dela, como outros vieram para outras. Mas falando de Jesus, que é a nossa referência aqui no Ocidente, a minha particularmente, ele vem dizer assim numa das suas falas: sepulcros caiados, brancos por fora, mas por dentro é pura podridão. Como é que você escuta isso? Como algo acusatório ou algo que está nos alertando, está apenas nos indicando, olha, se você ficar só manipulando as ações e as palavras aí, as pessoas vão ver, em público, orando, jejuando, mas os seus sentimentos e os seus pensamentos não estão coerentes com os seus atos. Fica atento, porque os seus pensamentos e os seus sentimentos interferem na vida que está no seu entorno e em você mesmo. Então, conseguir analisar essas emoções que me invadem, que eu não tenho como controlar. Eu não sou mal porque eu senti raiva. Mas o que eu vou fazer com essa raiva? Qual que é o direcionamento que eu vou fazer com ela? Por isso, ter esses conhecimentos a nível espirituais, as práticas meditativas, nos ajuda muito, na hora da emergência, não conter a nossa reação, que já está acostumada durante muito tempo. Mas o que eu posso fazer agora? Qual a direção que eu posso dar para essa emoção que me invade? A raiva, o medo, a culpa, né? Então, esses conhecimentos espirituais que nos ajudam, Bruno, a caminhar melhor, a diluir um pouco as dores emocionais, que é pertinente à matéria, né? Então, era isso que eu queria completar aqui com a gente poder continuar nosso bate-papo, onde as emoções estão envolvidas aí. Pois é, diante dos acontecimentos que o nosso sensório nos traz, por imagens, sons e sinestesia, porque o nosso cérebro ele é um alfabeto de 3 potências, né? A gente, na verdade, raciocina por imagens, por sons e por sensações. Sejam ela o tato, seja ela o paladar, seja ela o olfato. Quando isso nos chega, nós não é que venha a emoção como algo sozinho, algo desconectado. O que nos vem é algo que, nas palavras junguianas, é um complexo. Um complexo é um estado mental que toma conta da nossa fisiologia em primeiro lugar e gera sentimentos que vão gerar pensamentos. E nós somos quase que escravos disso. E esses estados mentais, eles são mantidos a partir de crenças. Eu faço uma leitura daquele acontecimento, ou um acontecimento semelhante a isso que eu passei há anos atrás. Essa leitura tem um teor emocional, uma carga emocional, tem um desdobramento, bom ou ruim, que gera uma atração ou repulsão em relação àquilo. E quando isso acontece novamente, gerando o meu comportamento, né, eu estou revivendo aquilo. Comportamento é ação aprendida. Isso que a gente tem que entender. Nós aprendemos comportamento. E comportamento não é só ação externa. Tudo que age em nós, a nossa fisiologia é comportamento, né? As nossas emoções são comportamento, porque eles são aprendidos. Nós aprendemos a nos emocionar. Nós não aprendemos a produzir a nossa fisiologia, consciente ou inconscientemente. A grande questão é que o que nos governa
é a nossa parte inconsciente. Aí que está a diferença das chamadas psicologias profundas. As psicologias profundas dialogam muito melhor com a espiritualidade, né? As que levam em conta o inconsciente. Porque se eu trabalhar uma psicologia apenas comportamental, como hoje em dia está em voga o TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, ou outras, eu posso mudar alguns comportamentos, alguns hábitos. Eu uso ferramentas aonde a pessoa, por um exercício de quebrar o condicionamento dela, o hábito, ela começa a adquirir novos hábitos. Mas aquelas crenças ainda continuam existindo, ainda continuam me assombrando, e em outras oportunidades semelhantes, eu vou colapsar esse complexo de novo. Eu vou fazer que essas emoções, esses sentimentos, eu simplesmente vou direcionar para outros momentos e outros comportamentos. Então, aparentemente, eu curei aquilo, né? Eu curei a minha gula. Então, no TCC, eu mudo o designer da cozinha, eu começo a comer em horários diferentes, eu mudo o meu hábito alimentar e, aparentemente, eu curei a minha gula. Mas a gula é uma manifestação que tem outros teores nesse complexo. Uma ansiedade, uma frustração, uma falta de aceitação. Essa é a palavra-chave. A questão de se autoaceitar, de se autoamar. E aí eu simplesmente vou pegar essa compulsão e direcionar para outra coisa, né? Porque eu não conversei, eu não botei luz nos meus conteúdos inconscientes, nas minhas crenças, né? A questão da aceitação, eu acho que é a chave do processo, que está muito presente na prática da Ho Oponopono, sendo um resumo muito bem feito. Na verdade, eu tenho um outro processo muito interessante, que é do Milton Erickson, que ele chama cadeia de utilização das emoções. Os passos são o seguinte: você reconhece que está sentindo determinada emoção, você admite que ela está agindo dentro de você, você respeita, percebe a função dela, você admira que ela é um processo interno seu que está ali para te ajudar positivamente, e você utiliza esse processo, independente de qual emoção for, pode ser a inveja, pode ser o ciúme. A Ho Oponopono faz isso de uma forma bem resumida, porque você diz assim: sinto muito por não ter me aceitado como sou. Essa é a questão. Eu não me aceito, eu me nego, eu não olho para mim mesmo. Eu peço perdão por ter causado sofrimento a mim, nas minhas interpretações, né? Na minha incapacidade de ter uma relação autêntica, presente, né, com o outro naquele momento. Eu me agradeço. Me agradeço porque eu estou evoluindo. Se hoje eu sou o que sou, um sobrevivente antes de tudo, mas uma pessoa que consigo me admitir um pouco melhor do que ontem, em vários aspectos, eu precisei de todas essas experiências e principalmente das ruins, porque elas me fizeram crescer, fizeram um processo mental que a gente chama sintropia. A biologia produz a entropia, né? Um processo que vai perdendo informação e vai chegar à desagregação. Essa é a matéria. Agora, o espírito não. O espírito e a nossa psique, ela produz a sintropia. A gente começa a funcionar em oitavas superiores, né? De percepção, de consciência. E as experiências difíceis, sofridas, são motivadores dessa sintropia, né? Então, e por último, eu me amo. Então, eu sinto muito, me perdoe, eu me amo e sou grato e agradeço, né?
é uma escolha que a gente tem que fazer. Escolher se amar e aceitar profunda e completamente como nós somos. Enquanto que a gente não faz essa primeira escolha de se aceitar, a gente começa a perceber que temos mazela. A gente olha para ela, para a nossa inveja, para o nosso medo, para o nosso rancor, mas sabe que isso, né, é um processo, uma estratégia de sobrevivência que, por não ter sabedoria, eu achei que essa fosse a melhor forma de sobreviver, a melhor forma de tocar a vida, a melhor forma de ser aceito pelos meus pais, de ser aceito pelo outro, né? Quando eu começo a refletir sobre esses meus conteúdos, eu começo a perceber que há possibilidades de agir diferente, né? Eu posso ter um ganho com outro comportamento. Uma criança pequena que é muito briguenta, ela bate no outro, dá pontapé, aí você percebe assim, poxa, isso é um espírito de porco, né? Mas não, quando você percebe que muitas vezes essa criança quer tocar, ela quer uma atenção, ela quer um carinho, né, até corporal, que a gente precisa do toque, e ela, de repente, não tem isso em casa, de repente ela tem uma relação agressiva na família. E a estratégia que ela encontrou para ter esse contato foi agredindo, brigando, empurrando. Quando você direciona a possibilidade para essa criança de que ela, vem cá, me dá um abraço, vem cá, abraça o seu colega, vem cá, vamos conversar aqui. E ela percebe que ela pode ter esse ganho, mas com outro comportamento, né? Essa é a educação, é abrir possibilidades de que comportamentos mais positivos, mais que não sejam limitantes, que sejam mais prósperos, que possam produzir mais harmonia no ambiente com o outro, elas podem substituir outros comportamentos, porque, na verdade, você não vai desaprender nada, é impossível desaprender. Você tem que aprender algo novo para substituir aquele aprendizado antigo. Ô Bruno, diga lá, meu amigo. Então é exatamente o que você falou aí, aceitação, né? Quando eu fico estudando, né, sobre, por exemplo, o que é ensinado no AA, Alcoólicos Anônimos, os 12 passos libertadores, o primeiro deles é a aceitação, é reconhecer aquilo que a gente estava tentando trazer em relação às emoções, né? Eu reconheço que eu estou com medo, eu assumo que eu estou com medo, porque a partir daí eu posso fazer algo, se eu consigo mudar aquele estado emocional ou não. Tem uma questão que mexe muito, eu vou colocar agora aqui uma mensagem aqui, a parte de um texto, tem muito a ver, seja com as perdas físicas, o desencarne, da morte de entes queridos, seja o rompimento de uma relação, alguém te traiu, te deixou, ou você está se submetendo a estar em algumas relações que não são relações saudáveis, que te fazem mais mal, mas o medo de estar errando, de estar pecando, pode te levar a se submeter a algumas situações que eu acho que é importante a gente conversar aqui a respeito, que é o seguinte, deixa eu só partilhar aqui uma telinha com vocês. Eu gosto desse negócio de partilhar a tela, viu, Bruno? Repara não, tá? É porque chama a atenção para o foco aqui das pessoas, e é essa telinha aqui, ó, que você já deve ter visto já. É de uma autora que você gosta, ela chega a nos dizer o seguinte: ama sempre. Amar é a nossa função na vida. Estamos aqui para amar os seres da natureza. Ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sob a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Porque o meio religioso às vezes é isso, vai separar, vai pecar contra Deus, você vai... Calma. Não te permitas, porque ela continua dizendo, porque ninguém é capaz de tornar feliz
aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Aí, com a justificativa de que eu tenho a missão, porque se eu aqui tomar uma atitude contrária ao que que eu preciso para a minha cura, eu fico me submetendo a relacionamentos abusivos, vou criando ali uma dependência emocional, uma ligação emocional de tal forma que eu não consigo me desligar. Então é algo que tem assim, que machuca muitos corações. Por exemplo, assim, na visão espiritualista que nós queremos trazer aqui, vamos lá. Falamos sobre animais no dia 17 de julho. Tem pessoas que estão passando pelo luto. Se eu tenho o conhecimento, ou eu sei, de uma evolução do princípio espiritual que passa em vários reinos, do mineral, vegetal, animal, se o meu cãozinho desencarnou, deixou, bem, ele precisa seguir a trajetória dele. Utilizar esse conhecimento para conseguir desfazer esse laço emocional que o apego, o cuidado me fez ter. É importante eu ter esse conhecimento que eu preciso libertar o outro. É viver e deixar viver. E isso vale para os nossos pais que desencarnaram. Posso estar passando por uma dor terrível, mas eu não devo estar, de uma certa forma, me violentando, alimentando esse luto durante uma encarnação inteira a ponto de parar a minha vida, perder, entre aspas, a preciosa oportunidade da reencarnação, porque é importante libertar o outro. É importante saber que o seu ser amado que partiu, ele está seguindo a trajetória dele. Num relacionamento, por exemplo, uma traição, quando alguém te traz uma profunda dor emocional. Não tem nada mais que abale as pessoas do que quando há um rompimento, um fim de um relacionamento. É dilacerante para a alma. Ser pego de surpresa, seja pela morte, ou seja por uma traição, ou seja por alguém que chega perto de você e diz, olha, não dá mais, não quero mais continuar. Conseguir digerir, metabolizar esse abalo emocional que se é submetido, fazer um trabalho emocional com essas questões espirituais, ter uma visão além, é importante. Eu acho que o conhecimento das questões espirituais pode nos ajudar. Quer ver um exemplo prático? É muito difícil para muitas pessoas aceitar que o seu companheiro rompeu o relacionamento, foi para um outro e lá teve um filho. E você começa a nutrir um ódio, uma raiva daquele filho porque o meu apego pelo meu ex-marido, minha ex-mulher, não permite que eu ame um ser que chegou ali. Não sei quais foram as circunstâncias, se tinha a tal da programação reencarnatória ou não, pouco importa, mas eu sei que aqui e agora tem um ser precioso, um filho de Deus, que eu quero honrar, quero servir, que precisa, às vezes, de um cuidado seu. E se negar isso, alimentando uma emoção de apego, de raiva, de ódio, penso que a questão espiritual pode nos facilitar a dar uma outra luz em cima desses abalos emocionais que vai gerar um adoecimento de alguma forma. Né? Eu não sei, Bruno, o que você pensa sobre isso, sobre essas questões. Eu penso, meu amigo, que o apego não é ao sentimento de ódio em si, ou de raiva, ou de abandono. O nosso apego é, essencialmente, a narrativa. A narrativa fundamentada em crenças. Eu costumo falar, espiritualmente, a gente já tem a maturidade para entender a nossa essência. A nossa essência que é espírito, que é fogo, luz, liberta de toda a matéria. Em essência, nós somos isso. Ao pensar nisso, eu, Bruno, nasci num dia tal, em tal lugar, e vou desencarnar. Só que antes eu fui o João em outra encarnação. Antes eu fui o Paulo, antes eu fui Maria, antes eu fui... Amanhã eu vou ser o Marcos, o Pedro.
E o Bruno? Vai ser memórias, vai ser complexos, vai ser, vai se agregar a uma psique que vai ter, vai extrair a essência das experiências e aquilo vai ser potências naquela alma. Mas eu não posso me apegar à narrativa, ao Bruno, que é filho do fulano, do ciclano, que viveu isso, que foi traído, que abandonou, que... Não. Nós somos é como um colar de pérolas. Cada pérola dessa foi o Pedro, foi o João, o Bruno, aí vai ter outros. Mas nós somos o fio que transpassa essa pérola, que resgata de cada pérola dessa um potencial de percepção, de consciência, e segue em frente. Né? Cada vez mais essas pérolas vão ser mais fluídicas, mais menos densas, até ela quase desaparecer, quase que o fio está puro, mas ele nunca vai estar puro, ele sempre vai estar revestido com um pouco de matéria, um tipo de matéria, mais quintessenciada, mais pura, né? Mas ainda assim vai estar ali. Porque para que haja a vida, ela se manifesta em espírito e matéria, né? Que é a trindade, Deus, espírito e matéria. E aí se estabelece o cosmos. Mas a gente tem que entender que nós somos seres eternos, não somos essa narrativa, não podemos nos apegar a essa história. Então, quando eu olhar para o outro, um ex-marido, uma ex-esposa, alguém que não saiu, eu tenho que entender que ali está um ser eterno, um espírito puro, destinado inexoravelmente a ser um anjo de luz. É uma questão só de tempo, não importa se 1 segundo ou 1 trilhão de anos, mas ele é um anjo em potencial e por um lapso de tempo, diante da eternidade vai ser sempre 1 segundo, porque diante do eterno qualquer tempo é passível de ser pouco, e ele vai ser um anjo de luz. Então, ele é um anjo de luz. Nós somos anjos de luz. Só não ainda nos revelamos assim. Quando eu realmente entendo, sinto, percebo esse conceito, e aí é que está, ele passa a ser uma crença. A verdade é que nós temos que substituir crenças limitantes por crenças promotoras, crenças que ampliam a nossa potência de viver, né? E isso tem que vir não só pelo mental, tem que vir por uma experiência que é do coração, porque é aqui que está o verdadeiro entendimento. É através do sentir pleno, né? Desse encontro justamente de emoções com razão, gerando sentimentos nobres, sentimentos que harmonizam a você mesmo, em primeiro lugar, e os outros, e o seu ambiente. Quando você começa a vivenciar esses sentimentos, você está em conexão com o divino. Porque tudo está bem, nesse exato momento, tudo está em ordem. Quando eu acesso essa ordem que subjaz a tudo, essa harmonia que subjaz a tudo, eu entro num estado de paz, de tranquilidade. É o que na psicologia fala, você é um estado de flow. Você está fluindo, você está bem, você está contente, você não está nem alegre, nem nada, você está contente. Existe contemplando, um contemplamento. Né? Você contempla a vida, né? Contempla a vida e percebe que tudo sempre esteve bem. É só as minhas crenças e leituras de mundo que geram a confusão, geram a desarmonia. É uma questão de ajustar o foco, né, da percepção. Ô Bruno, enquanto você se prepara agora aí para irmos aqui, já temos 1 hora de conversa, enquanto você se prepara para a meditação guiada, vai aí, né, se harmonizando, eu vou só dar aqui um exemplozinho em relação a um comentário, né, que nós colocamos aqui na tela, se o tempo cura tudo, né? Deixa o tempo ali.
Então, quando você vai se preparando aqui, vamos só tecer um breve comentário para que depois da sua meditação guiada, as nossas emoções fiquem como essa água que está atrás de mim aí, ó, daquele mar revolto, fique mais calma. É isso, meio à desordem, né, conseguir ter paz para, com a lucidez, com a percepção, poder fazer de uma forma melhor, né? Mas em relação ao tempo curar tudo, quando a gente coloca essa pergunta aí, é o seguinte, pessoas falam assim, ah não, deixa que com o tempo passa, que um tempo passa. Um amigo fazendo um atendimento, né, de um senhor que achei bacana, com mais de 80 anos de idade, fazendo terapia, procurando ali alguma solução para suas dores que não se calava, e em determinado momento ele vira lá para o amigo psicólogo, né, o terapeuta lá, e fala, surge o assunto dele falando de um irmão que ele tinha e que um tempo atrás, numa divisão de posses, o irmão ficou com a melhor parte, onde tinha uma cachoeira. Só que a fala dele não foi assim como eu estou dizendo. A pele ficou rubra, as veias aqui do pescoço começavam a pulsar, você via ali uma emoção tomando conta daquela lembrança. Ele com seus 87 anos de idade. Aí o amigo pergunta, mas quando foi isso? Eu tinha 20 anos de idade, 20 anos de idade. Então o tempo, por si só ele, sem trabalhar essas emoções de alguma forma, ele não cura tudo. Você vai colocar debaixo do tapete. Em algum momento vai se levantar esse tapete. O que vai ter debaixo? Ou é possível entender que uma agressão, como a gente deu exemplo no trânsito, alguém que vai lá, quando recebe uma fechada, é capaz de agredir, de matar o outro? Será que foi só pela fechada mesmo? Ou tinha várias emoções acumuladas, várias frustrações, várias oportunidades de falar algo para alguém, dizer não, basta, não quero mais. Seja seu sim, sim, o seu não, não. Né? Então, às vezes a pessoa acumula isso uma hora pode sair. Então, revisitar aquelas nossas emoções para que ela não surja com as pessoas que não eram devidas, porque às vezes a gente pode descontar em alguém um aborrecimento que vem de outra parte. Né? Então é isso. Tem uma fala bem preciosa que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no título A Lei de Amor, para você que é espírita, que está nos vendo agora, vai ver depois, que diz assim, que na sua origem, né, vamos pensar esse princípio espiritual evoluindo. Na sua origem, o homem, né, o ser, só tem instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais depurado e instruído tem sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. Então é nessa construção, somos seres em construção aqui na vida, onde temos várias ferramentas que podem nos auxiliar nessa construção de emoções superiores e sentimentos superiores para chegar nesse ponto de amar, o que nós trouxemos aqui. E conseguir no dia a dia separar o comportamento da pessoa. Se a pessoa está no mau dia e te responde de tal forma, não enquadra aquela pessoa daquele jeito, não. Dá a ela uma chance de um recomeço, porque às vezes uma emoção que ela pode estar sendo tomada lá, as mulheres que passam pelo desafio da TPM, é capaz de ações que nos assustam, mas está na pele do outro. Por isso que a empatia é importante, se colocar no lugar do outro para saber o que moveu aquela pessoa, que tipo de emoção. Mas é isso. Agradecemos aqui a oportunidade. Vamos agora convidar o Bruno aqui para poder fazer com a gente aqui a meditação guiada.